Olá! Nesse vídeo eu vou fazer uma breve introdução ao conteúdo que será abordado no módulo. Nesse módulo, nós vamos falar sobre a importância do paisagismo em ambientes internos. Aqui nesse primeiro slide, eu apresento para vocês um pouco sobre a importância do planejamento adequado de um projeto de paisagismo em um ambiente interno. Aqui nós vemos 3 principais pontos a serem avaliados, num projeto de paisagismo na hora do seu planejamento. O primeiro ponto é o conforto. Esse conforto ele é em vários aspectos, tanto no aspecto visual, que é o primeiro aspecto que a gente pensa, no projeto paisagístico, e também no aspecto térmico. Muitas vezes as plantas elas trazem esse conforto térmico, de isolamento de áreas, criam muros, até mesmo dentro de uma casa é possível você criar uma divisória só com plantas, além de propiciar toda essa qualidade de vida e esses ambientes mais harmônicos, mais belos, dentro de uma residência ou de um shopping, de algum ambiente interno, entre outros, Outro objetivo, outra importância, do planejamento é estimular os 5 sentidos. E as plantas, elas têm essa capacidade de estimular os 5 sentidos humanos. Elas produzem, aromas, muitas plantas têm esses aromas. A característica visual, que é a mais forte, a primeira que a gente pensa, mas também o tato. Imagina uma samambaia, uma avenca, comparada a um tronco de árvore grosso, Você vê muito esse estímulo do tato. E isso é muito importante em se tratando de ambientes internos, já que você pode pensar num projeto paisagístico para portadores de deficiência, Por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência visual, Você coloca essa textura e essa diferença de textura, essa diferença de aromas, essa diferença, o barulho, que a planta faz, por exemplo, um corredor em que não circula tanto vento ou não tem uma grande circulação de ar, que só as pessoas passando fazem barulho naquele corredor. Você pode colocar uma planta suave, leve, naquele local que elas vão fazer um pequeno barulho, um farfalhar das folhas. E isso traz também, parece pequeno, mas isso traz um conforto muito grande para quem vive nesse ambiente. E também, eu acho que seria o primeiro, que é o contato com a natureza. Se vocês forem estudar um pouco a história do paisagismo, a gente vê que o homem sempre buscou esse contato com a natureza, Aqui no Brasil, quando os portugueses vieram, eles logo fizeram um jardim botânico, eles procuravam, transmitir um pouco da flora, da onde eles vieram, da flora, e também de cultivar essas plantas e de ter esse contato. Aí, ao longo do tempo, atualmente, as coisas ficaram muito utilitárias e as plantas, você não vê uma utilidade primária, assim, ter uma planta em casa não tem uma utilidade exata, Não como um eletrodoméstico, por exemplo. Mas ela tem uma utilidade psíquica e emocional muito grande, que ao longo do tempo a gente passou, na história do paisagismo, a gente passou por esse momento de não reconhecer essa utilidade das plantas, mas foi um momento curto que logo o homem percebeu que não consegue viver longe da natureza. É uma necessidade humana ter esse contato, para ter essa calma, para ter essa paz, justamente. É importante que tenha esse contato com a natureza. Então, a gente vive um momento de resgate disso, De ver em grandes cidades a criação de espaços de condomínios, que visam justamente interligar essa cidade com o homem do campo de alguma forma. E você vê isso voltando muito à tona em toda a população. Nós vamos ver também um pouco sobre a função, da vegetação, como eu já disse, um pouco desse aumento da qualidade de vida.
E também ela tem uma função física, né? A vegetação, muitas plantas, elas são capazes de remover poluentes do ambiente. Então, elas podem formar uma espécie de filtro na sua casa. Então, a gente tem aqui um exemplo em que mostramos algumas comprovações científicas, né? Umas pesquisas que foram feitas que mostraram claramente essa capacidade de remover poluentes. Então, a gente tem aqui em torno de 20% em remoção de partículas presentes no ar, uma redução de 25% em problemas de saúde, no sentido amplo, reduz em 30% a fadiga, em 20% a dor de cabeça. E aqui, né, outras questões, principalmente ligadas à respiração mesmo, questões pulmonares, né, reduz em 30% a rouquidão e a garganta seca e em até 40% a tosse. Esses dados, né, os pesquisadores dizem que não se sabe se é exatamente fora a remoção de partículas, né, mas a parte relacionada à saúde, a gente não sabe se é exatamente uma questão puramente física, né, ligada à remoção de poluentes, ou uma questão psíquica também, né, porque como as plantas elas trazem esse conforto, né, visual e essa sensação de bem-estar ao ambiente em que elas foram introduzidas, isso faz com que a saúde, né, das pessoas que convivem melhore e melhora também as relações sociais nesse local. Aí a gente vai ver também um pouco sobre os elementos em um projeto paisagístico, né? Tudo aquilo que compõe um projeto paisagístico. Por exemplo, aqui os elementos nessa sala aqui. Nós podemos ver que é o sofá, os vasos de planta, até a altura do pé direito aqui dessa casa, né? Que é a altura do chão até o teto, é considerado um elemento num projeto paisagístico. Então, a gente vai ver quais mecanismos a gente pode usar para trabalhar melhor, para fornecer um projeto paisagístico com uma intenção mais assertiva para o cliente, né? Aí a gente vê que uma dessas formas, né, é justamente usando o contraste e a analogia. O contraste, né, como o próprio nome diz, por exemplo, aqui nós vemos uma sala, né, em cores claras e baixo, né? Toda a altura aqui da sala, ela fica em torno dessa altura aqui. Aí nós inserimos dois vasos de planta de grande porte e isso cria um contraste entre o ambiente, né, e as plantas presentes nesse ambiente. Já nessa segunda imagem aqui, nós vemos que existe mais a analogia, né? A altura dos móveis é próxima à altura das plantas, ou seja, elas são análogas, são parecidas, né? Nós vamos ver também um pouco sobre o conceito de dominância, em que pensou em dominância, você imagina logo um vaso de planta no meio de uma mesa, né? Algo tão comum que a gente usa em casa, assim. É uma forma de inserir as plantas como o ponto focal daquele ambiente, né? Então, quando você chega, é onde seus olhos batem a primeira vez. E isso traz também algum conforto, porque é a parte mais bela, geralmente, né? Um buquê de flores é a parte mais bela daquele ambiente, é onde a gente quer fixar nosso olhar. Então, quando não tem muitos objetos, né? Que as coisas estão baixas e existe esse ponto de dominância, ele traz um conforto também e um objetivo específico. Vamos aprender também sobre equilíbrio, proporção, unidade e escala. Isso tudo visa a harmonia no ambiente, né? A gente vê que o equilíbrio e a proporção ela deve estar não só entre os objetos, né, que compõem aquele ambiente, entre todos os elementos, mas também, por exemplo, aqui nessa primeira imagem, nós vemos que existe um equilíbrio entre a altura dessa planta e a dimensão desse vaso. E o mesmo ocorre aqui, né? Existe esse equilíbrio. A planta ela deve ser proporcional ao vaso também. E
nós vamos aprender um pouquinho mais sobre cada um desses aspectos, né, ligados ao projeto de paisagismo. E é isso que eu tinha para dizer nesse conteúdo. Espero que tenha sido útil aos seus estudos e até o próximo vídeo.